Olá pessoal, tudo bem? Satisfação enorme estar de volta pelo Aprovação PGE, nesse projeto tão bacana que é o Aprenda em 30 Minutos. Para a gente falar sobre o direito processual civil, comigo, Gustavo Faria, como de costume, tratando de assuntos aqui relevantes, temas contemporâneos sobre o direito processual. Mas antes de tudo, peço a vocês para se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu like, comentar na nossa publicação, para nos ajudar a impulsionar e continuar levando esse projeto tão interessante aqui do Aprovação PGE para todos vocês. Como já viram aí na descrição do vídeo, o tema que a gente vai trabalhar hoje é o tema do direito à prova, dever de prova e ônus da prova. Então, peço, como de costume também, licença aqui para compartilhar com vocês essa nossa tela, que a propósito diz respeito aos slides que já estão aí à disposição de vocês, para a gente trabalhar de forma mais dinâmica esse nosso tema. Direito à prova, dever de prova e ônus da prova. Então, vamos nessa? Olha só, pessoal. Primeiramente, importante a gente lembrar que quando a gente fala em prova, numa visão mais clássica, prova pode ser entendida, apesar de uma plurissignificação que a gente encontra nesse assunto, como meio, o meio pelo qual a parte busca demonstrar a ocorrência e as circunstâncias de um determinado fato, a fim de influenciar positivamente ali o convencimento do juízo. Sobre esse conceito de prova, eu poderia até trazer aqui um conceito, entre tantos existentes, aqui do professor Luiz Guilherme Marinoni, que vai me ajudar e eu vou te mostrar por quê. Quando ele fala que prova é todo meio retórico regulado pela lei, dirigido a convencer o Estado juiz da validade das proposições objeto de impugnação. Eu gosto desse conceito porque ele traz algumas lições mais clássicas acerca de finalidade, acerca de objeto e acerca do destinatário da prova. Veja bem, pessoal, por quê? Quando a gente parte deste conceito, a gente já consegue identificar a ideia de finalidade da prova. Qual é a finalidade da prova? É a formação do convencimento, a formação da convicção do magistrado quanto à existência de um fato. Essa é a finalidade da prova, formação da convicção. Mas a gente também consegue identificar nesse conceito o objeto da prova. O objeto da prova são as proposições, objeto de impugnação, feitas no processo, as alegações de fato constituindo o objeto da prova. E aqui, a questão do destinatário da prova, nesse conceito, que é um conceito mais clássico, se circunscrevendo a ideia do Estado juiz. Mas cuidado, porque numa visão mais contemporânea sobre prova e o seu destinatário, percebe-se hoje que a ideia não fica mais restrita ao destinatário da prova como sendo apenas o juiz, mas também as partes. As partes também são destinatárias das provas, para que elas possam, diante das provas produzidas, ordenar as suas condutas, estimulando, por exemplo, a celebração de um acordo, ou até mesmo, após a produção de uma prova produzida antecipadamente, imagine, por exemplo, evitar que se ajuize uma ação, a parte se sentindo desestimulada à propositura da ação após a propositura de uma ação de produção antecipada de prova, tendo em vista que o resultado com o qual ela se deparou ali não era aquele esperado. E a propósito, sobre essa importância de se reconhecer que o destinatário da prova não pode ser visto unicamente como o Estado juiz, mas também as partes, deixo esse enunciado doutrinário aqui do Fórum Permanente dos Processualistas Civis, o nosso FPPC, o enunciado 50, onde ele destaca que os destinatários da prova são aqueles que dela poderão fazer uso, sejam juízes, partes ou demais interessados, não sendo a única função influir eficazmente na convicção do juiz. Tá claro? Então, cuidado com essa repaginação acerca de destinatários da prova no processo, transcendendo a simples ideia de ser o juiz esse destinatário, mas também atingindo ali a possibilidade de se reconhecer como destinatários da prova todos aqueles que dela poderão fazer algum uso. Tá claro?
Outro ponto importante que eu queria destacar com vocês é a ideia de prova como direito fundamental, né? Então, quando a gente começa falando sobre direito à prova, reconhecer que a prova é um verdadeiro direito fundamental. É uma decorrência, né, do próprio devido processo legal, entendido ali como um devido processo justo, um processo efetivo. Assim como também pode ser visto essa ideia de um direito à prova como direito fundamental como uma decorrência do próprio princípio do contraditório, né? Que assegura ali às partes aquele poder de influência que o contraditório substancial exige, né? O poder de interferir na decisão do magistrado, aqui especificamente mediante o direito de produzir, mediante o direito de participar da produção da prova, se manifestar sobre a prova produzida, né, e garantindo ali, ou gerando, enfim, um dever de o juiz levá-la em consideração, analisá-la no momento de decidir. E reconhecer essa, vamos dizer, estatura constitucional do direito à prova, né, decorrência do devido processo legal e da própria ideia do contraditório, é importante, especialmente porque, ou para que esse direito ele se mostre, a partir desse raciocínio, protegido de normas infraconstitucionais que, sem um devido coeficiente de razoabilidade, sem um devido coeficiente de racionalidade, possam, de alguma forma, mitigar o exercício desse direito, o direito fundamental à prova. Sobre o tema, por exemplo, o professor Eduardo Cambi lembra que a consagração do direito à prova como um direito fundamental significa o reconhecimento da máxima potencialidade a ser atribuída ao mecanismo probatório, assegurando às partes todos os meios úteis e idôneos que possam influenciar no convencimento do julgador. E ele fecha. Isso implica a inviabilidade de criação de obstáculos irracionais ou não razoáveis que tornem praticamente impossível ou extremamente difícil o exercício desse direito à prova, sob pena de essa vedação legislativa ser considerada inconstitucional. Então é a prova como um verdadeiro direito fundamental, uma decorrência do próprio devido processo legal, enquanto devido processo justo, efetivo, e como decorrência também do próprio princípio do contraditório em sua dimensão substancial, sob aquela ótica do poder de influência. Agora atenção, um degrau acima, porque para alguns a prova ela não se limita a um direito no campo processual, podendo-se falar em um verdadeiro dever de prova. Um dever decorrente, né, o dever de prova, decorrente de um dever geral do processo, um dever geral de colaboração, um dever geral de lealdade processual, no sentido de que as partes elas devem sempre contribuir, colaborar para a solução adequada de cada caso. Então, nesse sentido, por exemplo, a doutrina costuma lembrar, ou pelo menos boa parte dela, que a prova, além de um direito fundamental, diga-se de passagem, ela também pode ser considerada um dever, alinhado aos deveres de lealdade e de boa fé processuais. Afinal, para que o Estado possa desempenhar adequadamente a sua função, é essencial que as pessoas que tenham conhecimento dos fatos efetivamente colaborem, trazendo para o processo esses elementos. Daí falar também, repito, não só num direito fundamental à prova, mas num dever de prova, decorrente de um dever geral de lealdade, de cooperação processual. Vejam, nesse sentido, inclusive o próprio CPC, no artigo 378, colabora com quem quer defender essa tese, quando o Código lembra que ninguém se exime do dever de colaborar com o judiciário para o descobrimento da verdade. E o próprio Código ainda, a propósito, ele estabelece algumas violações desse dever. A inobservância, violações desse dever gerando algumas consequências. O Código estabelece algumas consequências decorrentes da violação desse dever. Por exemplo, inobservância do dever de prova e suas consequências. Lá no capítulo da prova documental, apenas exemplificativamente, o artigo 400, parágrafo único, ele diz que, se necessário, o juiz pode adotar todas as medidas para que um documento seja exibido
Isso em decorrência de um dever de prova que a parte tem. A propósito, sobre todas essas medidas que podem ser adotadas, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, recentemente, reconheceu que esse dispositivo permite, inclusive, a fixação de astrentes, né, aquelas multas cominatórias para caso de descumprimento. Enfim, existe para muitos o chamado dever de prova, mas, cuidado, porque esses deveres, até mesmo para essa corrente, eles não são absolutos. Esse dever de prova, ele cede diante de algumas circunstâncias, diante de alguns valores que também são protegidos ali de alguma forma especial pelo nosso direito, falando-se assim nas chamadas regras de privilégio. Dever de prova e as regras de privilégio. Essas regras de privilégio, então, são aquelas, né, que de certa forma arrefecem o rigor dessa ideia de um dever de prova, em vista de alguns valores, de alguns princípios, de algumas circunstâncias que também são importantes, também são caras para o direito nacional. Quais são essas regras de privilégio que, de certa forma, atenuam o dever de prova? Esse dever de todos de colaborar com o descobrimento da verdade. Veja, em princípio, o direito brasileiro prevê duas modalidades de privilégios. Veja a primeira, o privilégio contra a autoincriminação, que é alargado no nosso direito a fatos torpes e aqueles que causam prejuízo à honra da pessoa ou de seus familiares. Você pode encontrar isso, por exemplo, lá no artigo 388, inciso 1º do CPC, artigo 388, inciso 1º do CPC, no âmbito do depoimento pessoal, que diz que a parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes. Você também pode encontrar isso lá no artigo 404, inciso 3 do CPC, no capítulo da exibição de documentos, quando diz que a parte pode se excusar de exibir um documento se a sua publicidade, por algum motivo, redundar em desonra. Então seria uma regra de privilégio, né, decorrente desse privilégio contra a autoincriminação. Mas como são duas modalidades, a segunda está aqui. O privilégio em razão do conhecimento de certos assuntos, por ofício, função ou profissão. Aquele sigilo que deve manter o advogado em sua relação com o cliente, médico-paciente, padre-confidente, etc. Você pode encontrar isso também lá no mesmo artigo 388, apenas para exemplificar, só que aí no inciso 2, quando no capítulo do depoimento pessoal, o Código fala que a parte não é obrigada a depor sobre fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, ela deva guardar sigilo. Então, ele estaria se valendo ali de uma regra de privilégio para, de certa forma, mitigar o chamado dever de prova. Mas atenção, por quê? Se a gente tem ali prova como um direito fundamental a propósito, se a gente tem a prova, também como vimos, para alguns como um dever, o dever de prova, para outros, vale lembrar que não há propriamente um dever de prova na seara processual, mas há um mero ônus da prova, que é sobre o que a gente passa a falar a partir de agora, né? O ônus da prova. Não há dever, por exemplo, para Hélio Fato Salário. Não existe para ele um dever de prova, mas um direito conferido àquela que, no processo, consistente na faculdade, mas um direito conferido à parte no processo, consistente na faculdade de produzir e no poder de propor provas. Aí, então, há não um dever propriamente, mas um verdadeiro ônus da prova, né? Que é essa nossa terceira e última parte, que é a mais importante, afinal. Porque aqui no ônus, né, a ideia de quê? De carga, não é isso? De um encargo atribuído à parte, do qual ela pode ou não se desincumbir. Existe aí uma facultatividade, né, percebo. Ela pode ou não se desincumbir, sob pena de, não o fazendo, suportar ali alguma consequência negativa. Diferentemente do dever, né, cujo cumprimento, inclusive, pode ser imposto, exigido da parte, aqui, quando eu penso na prova como um ônus, não se pode pensar em exigir o cumprimento de um ônus, né? Atribui-se um ônus à parte, do qual ela pode ou não se desincumbir. E se ela não se desincumbir, via de regra, ela vai então
assumir uma consequência negativa, né? E aí o ônus da prova. A parte tem esse encargo de se desincumbir de um ônus, o ônus de provar a existência, a ocorrência de certos fatos, sob pena de, como regra, suportar uma consequência negativa. Eu tenho dito como regra, por quê? Porque não necessariamente aquele que não se desincumbe do ônus probatório, ele será prejudicado. Daí se costuma falar, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o ônus da prova ele é um ônus imperfeito. Vejam, é como lembra aqui o professor João Batista Lopes, que há um ônus de prova. Mas se a parte não se desincumbir do ônus, nem por isso ela será automaticamente prejudicada, já que o juiz, ao julgar a demanda, levará em consideração todos os elementos dos autos. Então vejam, por que o ônus da prova ele é imperfeito? Porque não necessariamente ele leva a uma conclusão negativa em desfavor daquele que não se desincumbiu do ônus. Seja, primeiro, pela própria iniciativa probatória do juiz. Então, às vezes a parte não se desincumbe do ônus de provar, mas o juiz, no exercício da sua prerrogativa de ter a iniciativa probatória, pode elucidar certos fatos por meio de ofício das suas ações, né? Mas também seja pela própria, ou pelo princípio da comunhão das provas, também chamado de princípio da aquisição processual da prova, lá do artigo 371, né? Segundo o qual o juiz aprecia a prova constante dos autos independentemente de quem a produziu. Então, mesmo que a parte autora, por exemplo, não tenha se desincumbido de fazer prova dos seus fatos, em vista da prova produzida por outro sujeito, esse autor pode se beneficiar dessa prova e, mesmo não tendo se desincumbido do ônus, ele então não ser prejudicado. É por isso que a gente diz que o ônus da prova é imperfeito. O STJ também fala disso, né? Que trata-se de um ônus imperfeito, o ônus da prova, porque nem sempre a parte que tinha o ônus da prova e não a produziu será colocada num estado de desvantagem processual, ok? Isso significa dizer que o ônus da prova é imperfeito. Outro ponto importante sobre o ônus da prova é lembrar que ele, ou as regras de ônus da prova no processo, podem ser vistas por uma dimensão subjetiva e por uma dimensão objetiva. Então vamos lá. O que significa dizer que as regras de ônus da prova têm uma dimensão, primeiro, subjetiva, também chamada de formal? Segundo essa ideia, as regras de ônus da prova, elas são dirigidas às partes. São regras de procedimento. São regras que vão orientar a atividade probatória do autor, do réu, de um eventual terceiro. Então, as regras de distribuição do ônus da prova, elas orientam a atividade probatória das partes, predeterminando quais são os encargos de cada parte, estabelecendo de uma forma prévia a quem cabe o ônus de provar o quê. Então, as regras de ônus da prova, por uma dimensão subjetiva, são regras de procedimento, porque elas servem de orientação às partes acerca da sua atividade, acerca dos seus encargos probatórios. Já quando a gente está pensando numa dimensão objetiva do ônus da prova, a gente está pensando nas regras do ônus da prova dirigidas ao juiz. Alguns falam em regras de julgamento, porque as regras de ônus da prova, né, a quem incumbe provar o quê, elas servem para indicar ao juiz qual das partes vai suportar as consequências negativas eventualmente advindas de uma situação de ausência de prova. Para aqueles que tratam da dimensão objetiva do ônus da prova, eles se referem a essa dimensão no seguinte sentido. Olha, as regras de ônus da prova elas serão utilizadas pelo juiz no momento de decidir quando não há prova nos autos. Aquela situação de non liquid. Não há prova nos autos, mas o juiz tem que decidir. O princípio da indeclinabilidade da jurisdição não permite que ele deixe de julgar por falta de provas. E aí ele usa as regras do ônus da prova por essa dimensão objetiva. Então essas regras vão dizer de quem era o ônus de provar o fato constitutivo? Do autor? Se não há prova nos autos, o pedido vai ser julgado improcedente. Então é essa a ideia de uma dimensão objetiva, como sendo uma regra dirigida ao juiz, para indicar ao juiz, dizer ao juiz qual das partes vai ser derrotada em virtude de um eventual cenário de ausência de provas.
E quais são essas regras de distribuição do ônus da prova? Bom, aí a gente vai então entrar agora nesse importante ponto, que é o último a propósito, sobre a distribuição desse ônus. Lembrando que a regra no processo é a da distribuição estática do ônus da prova. É a regra do artigo 373, caput e os seus dois incisos, que tenho certeza todos bem conhecem, né? Que diz que o ônus da prova incumbe ao autor, relativamente aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, relativamente aos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos. Então, a regra geral é a da chamada distribuição estática do ônus da prova. Então, a lei já estabelece quem tem qual encargo probatório. Agora, certo de que as situações do dia a dia, naturalmente, não são resolvidas por completo, em virtude ou de acordo com essa regra, há situações em que poderemos perceber a inversão do ônus da prova, né? E sobre inversão do ônus da prova, para a gente quebrar a rigidez aqui dessa regra, a gente pode fazer uma menção à inversão do ônus da prova legal, a inversão convencional e a inversão judicial do ônus da prova. Então, ora pela lei, ora pela vontade das partes, ora por vontade do juiz, nós temos então a possibilidade de quebrar essa estaticidade, essa regra de distribuição estática do ônus da prova do 373, caput e incisos. Começando aqui pela inversão legal. Na inversão legal, como o próprio nome sugere, a lei ela já inverte o ônus da prova, dizendo que, por exemplo, nos termos do artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, que o ônus da prova, mas o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Então, a parte que ela alega que houve ali uma propaganda enganosa, o consumidor que alega ter sido ludibriado por algum tipo de publicidade, ele não tem o ônus de provar o equívoco da informação. A própria lei já inverte o ônus da prova, dizendo que caberá a quem patrocinou aquela publicação demonstrar o fato contrário, demonstrar que a publicidade não era enganosa. Então vejam que aqui a própria lei já traz uma inversão automática. Não depende de qualquer ingerência das partes ou mesmo do juiz. Mas nós também temos a inversão convencional, né? Lá do artigo 373, parágrafos 3º e 4º. Quando ele diz que as próprias partes podem distribuir diversamente o ônus da prova. Aqui nós temos um caso típico de negócio jurídico processual. É um negócio processual tipificado em lei, em que as partes podem alterar contratualmente o ônus da prova. Bom, para que isso aconteça é necessário, primeiro, que essa divisão convencional do ônus da prova não recaia sobre direito indisponível da parte, né? Porque o Código diz que é possível a menos que recaia sobre direito indisponível. Então não se pode, por exemplo, numa ação versando ali sobre a interdição de um sujeito, ou uma questão que eventualmente envolva um interesse público indisponível, haver modificação do ônus da prova. Assim como também não é possível, caso essa distribuição convencional torne excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito, trazendo ali aquela chamada prova diabólica, né? Você atribuir a um sujeito o ônus de uma prova do qual ele não consegue se desincumbir. Então o juízo pode controlar a eficácia desse negócio. Negócio esse, sobre o ônus da prova, que pode ser celebrado tanto antes quanto durante o processo. E aqui, a cereja desse bolo, que é a inversão judicial do ônus da prova, né? Também chamada por alguns de distribuição dinâmica do ônus da prova. Há quem faça uma distinção entre inversão judicial e distribuição dinâmica, mas eu vou deixar isso para um outro momento. Vou tratar aqui como sinônimos, né, os termos inversão do ônus da prova e distribuição dinâmica, prevista aqui lá no artigo 373, parágrafo 1º, que diz que poderá o juiz, então não é nem legal nem convencional, né? É judicial, porque o juiz, por decisão, ele vai atribuir o ônus da prova de modo diverso. Primeiro,
nos casos previstos em lei. Por exemplo, lá na hipótese do artigo 6º, inciso 8º do CDC, que prevê que se a parte for hipossuficiente, né, ou houver verossimilhança das alegações, o juiz pode inverter o ônus da prova. Então depende de uma decisão. É diferente do caso do 38 do CDC, né, onde a própria lei, a prioristicamente, já inverte. Aqui depende de uma decisão que depende, por sua vez, da análise do preenchimento dos requisitos exigidos nesse dispositivo. Mas o juiz também pode distribuir diversamente o ônus da prova diante de peculiaridades da causa relacionadas a, primeiro, maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Então, se o juiz entende que a parte fez uma alegação, mas a parte contrária tem mais facilidade para fazer a demonstração daqueles fatos, né, para demonstrar, obviamente, que o que a outra parte disse não é verdade, caberá então a ela o ônus da prova. Aqui essa é uma regra que se alinha à ideia de economia processual, lealdade, cooperação, né? De modo que se a prova ela é mais facilmente acessível a uma das partes, não há razão para atribuir o ônus da prova à outra parte, né? Atribuir a essa outra parte a tarefa de aportar essa prova ao processo. Veja, esse item da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, né, parte, portanto, dessa lógica de cooperação, de lealdade, parte da lógica de que aquele que pode mais facilmente trazer uma prova aos autos, mas não o faz, naturalmente deve suportar os ônus que daí decorram, né? Em última análise aqui, essa norma assegura a própria aplicação do princípio da isonomia, né? A isonomia ali naquele seu sentido material. Atribui-se o ônus da prova a quem tem mais facilidade na produção da prova. Exemplo, ações de erro médico, né, em que se discute ali uma conduta culposa daquele profissional. Nessa situação, o médico, né, pode ter mais condições ou melhores condições de demonstrar que agiu corretamente do que o autor da ação demonstrar que ele agiu de maneira incorreta, de maneira culposa ou dolosa. E, por fim, pode o juiz também atribuir o ônus da prova de modo diverso, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, quando ocorre aqui a chamada prova diabólica, né? Situações em que a produção da prova pela parte que alegou aquele fato é impossível ou praticamente impossível. Aí, nessas situações, você percebe que cerceia-se de forma desproporcional o direito à prova daquele sujeito que trouxe o fato, implicando naturalmente ali numa situação de injustiça, né? Por exemplo, demonstrar que não firmou um contrato, como que a parte demonstra numa ação de declaração de inexistência de relação jurídica, por exemplo, que não celebrou um negócio com a parte. Então, nesse caso, o juiz pode distribuir de modo diverso o ônus da prova, reconhecendo uma excessiva dificuldade para a parte de cumprir o encargo nos termos do caput. Ou outro exemplo, né, de prova diabólica que eu deixei aqui no seu material é trazido pela doutrina, como no caso do autor de uma ação de usucapião especial, que teria de fazer prova do fato de não ser proprietário de nenhum outro imóvel do mundo, que é pressuposto para essa usucapião. É prova impossível de ser feita, pois o autor teria de juntar certidões negativas de todos os cartórios de registro de imóvel do mundo. Então, diante das peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, o juiz pode, então, promover essa distribuição de modo diverso. Desde que o faça em decisão fundamentada, prossegue esse dispositivo, e dê-se a oportunidade à parte de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Essa é uma regra importante, né, para demonstrar que o nosso código se alinha ao posicionamento que o STJ já vinha apresentando, no sentido de que o momento mais oportuno para inverter o ônus da prova é lá na fase de saneamento, né, para que se possa dar oportunidade à parte de se desincumbir daquele ônus que, em princípio, não era seu.
Vejam, o CPC 2015 incorpora essa ideia de que a distribuição do ônus da prova, essa regra que permite uma distribuição diversa do ônus da prova, ela não é uma regra para ser aplicada só no momento do julgamento. Ela é uma regra de procedimento, né? Em que o juiz, naquela fase prévia à instrução probatória, já deve advertir às partes quais são os seus respectivos encargos probatórios. Tanto que lá na decisão de saneamento do artigo 357, a gente vê que um dos seus objetivos é justamente o de definir a distribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373. O que vai, a propósito, repito, ao encontro da atual jurisprudência do STJ, né? Que lembra que, superando divergências anteriores, a inversão ope judicis do ônus probatório, essa inversão legal, judicial do ônus probatório, deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo, artigo 357. Ou, pelo menos, se o juiz resolver isso posteriormente, que se assegure à parte, a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para a apresentação de provas. Então, entendendo aqui essa regra de inversão judicial do ônus da prova, repito, como regra de julgamento ou como regra de procedimento? Como regra de procedimento. Que, a propósito, diga-se de passagem, é uma decisão judicial que desafia agravo de instrumento, né, nos termos do artigo 1015, mais especificamente no inciso 11 do CPC. Muito bem, essas eram algumas considerações que eu queria ter feito aqui, extrapolando um pouquinho o nosso tempo, mas achei importante, só para a gente poder finalizar essa parte do raciocínio e deixar aí, né, plantada essa semente para o estudo continuado desse tema tão importante que diz respeito à prova, mais especificamente dentro dessa tripartição que eu quis apresentar: o direito à prova, o dever de prova e as considerações que julgo até mais importantes sobre ônus da prova, ok? Então, agradeço a sua participação, sua atenção até aqui. Não deixe de deixar seu comentário, não deixe de fazer seu comentário aqui no nosso vídeo, passar o seu feedback, suas impressões, não é isso? Trocar ideia, tirar suas dúvidas. Vai sempre ser um prazer estar com vocês, participando aqui mais ativamente do nosso projeto Aprenda em 30 Minutos. Até uma próxima. Abraços, bons estudos a todos. Tchau.